Se tem uma coisa que aprendemos sobre a Ucrânia desde que a guerra com a Rússia começou, é que esse país nunca recua diante de um desafio. Mesmo diante de adversidades intransponíveis, a Ucrânia se levanta. Várias vezes, desafiou as expectativas, superou probabilidades impossíveis e fez o que muitos acreditavam ser impossível. E no final de março de 2026, a Ucrânia fez isso novamente. Ela realizou algo que até a Rússia dizia ser impossível, orquestrando e executando não um, não dois, mas 3 ataques sucessivos contra alvos. Quase 1.000 quilômetros, 620 milhas além de suas fronteiras, colocando fogo em algumas das infraestruturas mais importantes do Kremlin e destruindo sua economia no processo. Tudo começou em 23 de março, quando drones ucranianos atacaram o porto de Primorsk, principal porto de exportação de petróleo da Rússia no Mar Báltico, na região de Leningrado, não muito longe de São Petersburgo, a segunda maior cidade do país, e bem perto da fronteira com a Finlândia. Centro-chave para a exportação de petróleo russo, Primorsk é destino frequente da chamada Frota Fantasma do Kremlin. Navios petroleiros privados transportam milhões de barris de petróleo sancionado pelo mundo, ignorando regulamentações internacionais e garantindo receita ilegal, porém relevante, a Moscou. Primorsk também é o ponto final do sistema de oleodutos do Báltico, contando com uma capacidade de fluxo de cerca de 1 milhão de barris por dia. Enormes quantidades de petróleo também são armazenadas aqui em um dado momento, com 18 grandes reservatórios, cada um capaz de armazenar até 50.000 toneladas. Em resumo, é um local de enorme importância para a indústria petrolífera da Rússia, movimentando literalmente dezenas de milhões de toneladas de petróleo bruto e derivados todos os anos. Isso o tornou alvo principal das forças da Ucrânia, cuja missão passou a ser destruir a infraestrutura petrolífera da Rússia. Eles atacaram o porto de Primorsk pela primeira vez em setembro de 2025, interrompendo as operações por alguns dias. Mas o ataque de março de 2026 foi ainda maior. Moradores locais relataram sons de explosões ecoando pela região durante a noite, com o governador regional, Alexander Drozdenko, sendo obrigado a confirmar que um dos tanques de armazenamento de combustível do porto havia sido danificado e incendiado. Nos dias seguintes, imagens de satélite revelaram que não foi apenas um tanque. Pelo menos 8 deles foram confirmados como danificados, com incêndios se espalhando pelo local e equipes de combate ao fogo lutando por vários dias para tentar controlar a situação. Imagens e vídeos do local mostravam chamas e colunas de fumaça preta erguendo-se acima do porto. Na mesma noite do ataque, as defesas aéreas russas teriam interceptado mais de 60 drones de ataque ucranianos. Mesmo assim, muitos conseguiram furar as defesas do Kremlin e percorrer centenas de quilômetros fora da Ucrânia, pelo território russo. Só isso já foi uma conquista incrível, mas a Ucrânia não parou por aí. Em 25 de março, equipes de drones ucranianas realizaram mais um ataque bem-sucedido a um porto de petróleo russo. Desta vez, o alvo deles foi Ust-Luga, situada na parte noroeste da região de Leningrado, a centenas de quilômetros da fronteira da Ucrânia. Assim como Primorsk, este é um local extremamente importante para a Rússia. O porto pode, segundo relatos, processar cerca de 700 mil barris de petróleo por dia. Também conta com uma quantidade significativa de infraestrutura de produção, processando até 45 bilhões de metros cúbicos de gás natural e produzindo aproximadamente milhões de toneladas de gás natural liquefeito, GNL, e gás liquefeito de petróleo, GLP, a cada ano. Em outras palavras, é exatamente o tipo de local que a Ucrânia adora atacar. E as forças de Kiev atingiram esse lugar várias vezes, com um grande ataque em janeiro de 2024 e outro ataque mais tarde, no mesmo ano, em agosto. Assim, o ataque de março de 2026 foi o terceiro e de grande porte nessa instalação. Moradores locais relataram um som estrondoso de pelo menos 10 explosões separadas ecoando pela área, com equipes de bombeiros sendo rapidamente enviadas para lidar com o incêndio intenso que se espalhava pelo local. O governador Drozdenko teve que admitir mais uma vez que um ataque havia sido realizado. Mais uma vez ele tentou minimizar os danos, mas imagens e postagens nas redes sociais revelaram toda a extensão do estrago, com grandes incêndios e nuvens de fumaça preta enchendo o ar nas horas seguintes. Segundo analistas de inteligência, 3 petroleiros, tanques de combustível, 3 cais e instalações da empresa russa Novotek foram danificados no ataque. O terminal também foi isolado e fechado por vários dias. E mesmo quando começou a retomar as operações, não estava funcionando nem perto de sua capacidade máxima. Especialistas estimaram que seriam necessárias várias semanas para que os reparos necessários fossem realizados.
E em portos desse tamanho e escala, até mesmo um único dia fora de operação pode resultar em enormes prejuízos econômicos. A Ucrânia realizou 2 ataques que não deveriam ter sido possíveis, enviando drones por centenas de quilômetros no espaço aéreo russo e atingindo importantes infraestruturas. E estava prestes a fazer tudo de novo. Durante a noite de 26 de março, as equipes de drones da Ucrânia voltaram à ação, executando mais um ataque em grande escala à infraestrutura petrolífera da Rússia. O alvo deles, a refinaria de síntese orgânica de petróleo Kurishi, também conhecida como refinaria Kinev, também localizada na região de Leningrado, não muito longe de São Petersburgo, a centenas de quilômetros de Kiev. Pertencente a uma das maiores empresas de energia da Rússia, essa refinaria processa até 20 milhões de toneladas de petróleo por ano, sendo a segunda maior do país em capacidade. É fonte vital de combustível e petroquímicos usados em toda a Rússia e exportados, gerando fundos essenciais para financiar o esforço de guerra do Kremlin. De acordo com relatos, mais de 20 drones ucranianos conseguiram chegar à área e colidiram com infraestruturas críticas neste local. De novo, o governador regional Drozdenko não tinha onde se esconder. Ele confirmou que um ataque havia sido realizado e que uma zona industrial não identificada sofreu alguns danos, sem entrar em mais detalhes. Talvez Drozdenko achasse que ninguém descobriria a verdade. Redes sociais logo se encheram de relatos de testemunhas locais, que viram incêndios intensos e muita fumaça sobre o local, indicando que tanques de combustível provavelmente foram incendiados. Imagens de satélite da refinaria também mostraram evidências compatíveis com um incêndio naquele local. Em apenas alguns dias, a Ucrânia conseguiu o que teria sido considerado impensável e impossível até pouco tempo atrás. 3 ataques, todos bem-sucedidos, contra alvos a centenas de quilômetros do território ucraniano. E talvez a parte mais extraordinária dessa história seja como os russos responderam a isso. Eles acusaram a Ucrânia de trapacear. Para ser mais preciso, fontes oficiais russas afirmam que a Ucrânia deve ter colaborado com nações da OTAN, incluindo a Polônia e os estados bálticos da Lituânia, Letônia e Estônia, para realizar esses ataques. Eles argumentaram que não havia como os drones da Ucrânia terem viajado tão longe, através das regiões russas, sem serem detectados e abatidos. Eles provavelmente voaram por outra rota, da fronteira oeste da Ucrânia até a Polônia, depois ao norte até a Lituânia, atravessando os países bálticos e ao longo do Golfo da Finlândia até São Petersburgo. Eles se recusaram a admitir a verdade. Os drones da Ucrânia conseguiram percorrer centenas de quilômetros pelo próprio espaço aéreo da Rússia, passando por vários radares e sistemas de defesa aérea ao longo do caminho, antes de causar danos incalculáveis a algumas das infraestruturas de petróleo mais valiosas do Kremlin. Por quê? Porque eles têm vergonha. A Rússia há muito tempo vive da ideia de que é uma das maiores potências militares do mundo, com sistemas de defesa aérea entre os melhores já feitos. E seu território é impenetrável, e sua infraestrutura tão bem protegida que seria preciso um verdadeiro milagre para chegar perto dela, quanto mais danificá-la ou destruí-la. A Ucrânia destruiu esse mito. Com ataques constantes à infraestrutura russa e mais ataques de precisão bem-sucedidos em território russo, a Ucrânia desmantela a propaganda russa e mina a imagem de superioridade das forças de Moscou. Sobre os ataques de drones na região de Leningrado, as alegações do Kremlin não convencem, pois há provas claras do trajeto desses drones. Antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de análise, inscreva-se no The Military Show, explicamos tudo assim semanalmente. Então, logo após os ataques às várias refinarias de petróleo e portos de exportação próximos a São Petersburgo, fontes russas compartilharam imagens que supostamente mostravam as rotas que os drones ucranianos devem ter seguido para atacá-los. Essas imagens foram amplamente compartilhadas, mas depois desmentidas pelo analista de inteligência de fontes abertas Drone Bomber no X. Em 26 de março, ele apontou que drones ucranianos não poderiam ter atravessado o espaço aéreo da OTAN para esses ataques e destacou as várias evidências que refutam essa teoria. Eles notaram que, quando drones ucranianos aparecem em território russo, geralmente há alertas aéreos nas regiões próximas. Nessas mesmas noites, no final de março, foram emitidos alertas aéreos em todas as regiões situadas entre a Ucrânia e a região de Leningrado. Mapas da área mostram claramente alertas aparecendo em uma região após a outra, indicando o caminho exato que os drones devem ter percorrido por lugares como Briansk, Smolensk e adiante, até os portos de Primorsk e Ust-Luga, assim como a refinaria de Kinev.
Drone Bomber acrescentou ainda que, em cada uma das 3 datas, 23, 25 e 26 de março, fontes oficiais russas, incluindo o Ministério da Defesa do país, relataram ter abatido dezenas de drones ucranianos. No dia 23 de março, por exemplo, o governador Drozdenko relatou que mais de 50 drones foram abatidos. No dia 25 de março, aparentemente mais 33 drones foram abatidos pelas defesas aéreas russas. Então, no dia 26 de março, quando a fábrica Kinev foi atingida, fontes russas dizem que mais 21 drones foram abatidos. Drone Bomber aponta que alguns drones podem ter vindo pela borda oeste da Bielorrússia, e não só pela Rússia, mas as evidências tornam quase impossível a Rússia negar o ocorrido. A situação é hilária. Alertas em todo o país, defesa aérea no máximo, centenas abatidos. Ainda assim, dizem que os drones nunca sobrevoaram a Rússia. Tirem suas próprias conclusões, amigos. A lógica nunca foi o ponto forte da propaganda russa. O Drone Bomber não foi o único a reagir à tentativa da Rússia de recuperar credibilidade após esses ataques devastadores. Moscou tentou culpar as nações da OTAN, alegando que os países bálticos permitiam o uso de seu território e espaço aéreo pela Ucrânia em ataques à infraestrutura russa. Em resposta, o Ministério da Defesa da Letônia emitiu uma declaração clara para combater as mentiras do Kremlin, afirmando sem rodeios: a Letônia, assim como a Lituânia e a Estônia, não estão envolvidas no planejamento e na execução do contra-ataque da Ucrânia contra a Rússia, enfatiza o ministério. Com essas declarações, a Rússia mostra fraqueza e tenta desviar a atenção do fato de que não consegue se defender dos contra-ataques ucranianos bem-sucedidos à infraestrutura russa na costa do Mar Báltico. O Ministério da Defesa da Letônia continuou acusando a Rússia de, mais uma vez, promover uma campanha de desinformação contra os estados bálticos para desacreditar a OTAN, dividir a sociedade, minar a confiança nas instituições do Estado e enfraquecer o apoio à Ucrânia. Agora, podemos tirar várias conclusões dessa série de eventos. Do ponto de vista ucraniano, é uma grande história de sucesso. Mais um exemplo das forças de Kiev superando obstáculos aparentemente intransponíveis para alcançar o que muitos consideravam impossível. Essa, de várias formas, tem sido a história desta guerra desde o início. Desde o começo, ficou claro que a Ucrânia era o azarão, superada pela Rússia em todos os aspectos importantes. Ela não tinha nem de longe os mesmos níveis de experiência militar ou de gastos militares, nem o enorme exército e quantidade de tanques, jatos e outros equipamentos militares de seu oponente. As chances eram tão ruins para a Ucrânia que até analistas militares otimistas temiam que Kiev caísse nas primeiras semanas, esperando que as defesas ucranianas não resistissem ao poder da máquina de guerra russa. Como sabemos, isso não ocorreu. Longe de desmoronar ou admitir derrota, as forças ucranianas se levantaram para enfrentar o desafio aparentemente impossível que estava diante delas. Eles se entrincheiraram, defenderam sua terra e começaram a revidar, conquistando uma vitória incrível após a outra. Eles provaram várias vezes que os céticos estavam errados, realizaram feitos impossíveis e levaram a guerra ao inimigo. Embora muito menor e com menos recursos que a Rússia, a Ucrânia mostrou ser páreo para seu adversário. E só fica mais forte conforme a guerra continua. Podemos observar isso em eventos como este, onde a Ucrânia não só defende seu próprio território ao longo da linha de frente, em regiões como Luhansk e Kharkiv, mas também realiza ataques destrutivos de grande impacto em solo russo. Começou com apenas alguns ataques aqui e ali, mas a Ucrânia logo intensificou as ações, realizando cada vez mais ataques em 2025 e depois em 2026. Agora, consegue atingir a Rússia diariamente, destruindo alvos valiosos como portos e refinarias de petróleo na região de Leningrado. Não importa o quão protegidos ou distantes esses lugares estejam da Ucrânia, as forças de Kiev continuarão encontrando formas de incendiá-los, deixando a Rússia custos de reparo maiores e uma economia mais enfraquecida. O simples fato de que os defensores ucranianos conseguiram orquestrar 3 ataques separados em tão pouco tempo e obtiveram níveis impressionantes de sucesso em cada um deles é extremamente encorajador. Isso mostra ao Kremlin que Kiev não recua e que seus ataques ficarão mais intensos, destrutivos e problemáticos quanto mais a guerra durar. De fato, apenas alguns dias após o ataque à refinaria de Kinev em 30 de março, a Ucrânia atingiu a Rússia novamente, com uma série de explosões abalando a cidade de Doliad, na região sudoeste de Samara. Lá, os moradores relataram nada menos que 5 explosões ao todo, por volta das 5 da manhã no horário local, com densas nuvens de fumaça e vários incêndios supostamente ocorrendo em uma grande fábrica química.
Na mesma noite, também surgiram relatos de um ataque de drones a outra instalação importante, a usina metalúrgica de Alchevsk, na região ocupada de Luhansk, que antes era usada para metalurgia civil, mas foi reaproveitada pela Rússia para a produção militar. Um grande incêndio foi relatado no local, após nova falha das defesas aéreas do Kremlin contra a ameaça aérea. Para a Rússia, os eventos na região de Leningrado são mais exemplos da incapacidade do país de proteger seu território. Cada um mostra que as defesas aéreas do Kremlin, tidas como das melhores do mundo, não conseguem enfrentar o exército de drones ucraniano. As forças russas enfrentam dificuldades para avançar em terra, com dezenas de milhares de baixas mensais e quase nenhum ganho territorial, além de sofrerem mais ataques em seu próprio território. E esses ataques são importantes, porque mesmo que os incêndios possam eventualmente ser apagados e a infraestrutura danificada possa ser reconstruída, a Rússia ainda está perdendo enormes quantidades de petróleo, toda vez que um de seus petroleiros ou instalações de armazenamento de combustível pega fogo. Ainda é preciso interromper ou reduzir as operações por dias, semanas ou meses, o que, por sua vez, reduz a quantidade máxima de petróleo e outros produtos que pode processar, armazenar, transportar e vender. Em 2025, por exemplo, o Porto de Primor exportou quase 17 milhões de toneladas de derivados de petróleo. Enquanto isso, o Tizluga movimentou quase 33 milhões de toneladas. Quando drones ucranianos atacaram, ambas as instalações pegaram fogo e tiveram as operações interrompidas, enquanto equipes de resgate tentavam controlar a situação. Nesse período, nenhum petroleiro entrou ou saiu, e o óleo não era transportado. Grandes quantidades apenas eram queimadas no incêndio. E mesmo que algum nível de ordem tenha sido eventualmente restabelecido, isso não muda o fato de que as operações do porto foram gravemente afetadas e podem não voltar ao nível máximo por um bom tempo. Isso significa menos dinheiro entrando nos cofres do país, que já estão quase vazios devido aos custos crescentes da guerra até agora. Com menos dinheiro disponível, vai ficar muito mais difícil para a Rússia continuar pagando suas contas, cobrindo as despesas exorbitantes com salários militares, aquisições, produção e assim por diante. Com menos combustível, a Rússia terá mais dificuldade em equilibrar a venda de petróleo ao exterior e o abastecimento de seus veículos militares e outros setores da máquina de guerra. Em resumo, a situação está ficando cada vez mais sombria para a Rússia, que é exatamente o que a Ucrânia queria. Todo o propósito dos ataques de Kiev à infraestrutura petrolífera russa é forçar a mão do Kremlin, tornar a guerra totalmente insustentável, não dar a Vladimir Putin outra opção a não ser retirar suas forças e finalmente concordar com o cessar-fogo. Se a Ucrânia mantiver esse ritmo, a perspectiva de paz deixará de ser um sonho distante e se tornará uma possibilidade realista. Veja neste vídeo como o exército de drones da Ucrânia está destruindo a Rússia aos poucos. Ou, para algo diferente, veja este vídeo sobre uma das mais recentes inovações militares da Ucrânia. Uma arma laser digna de ficção científica, capaz de derrubar drones do Kremlin do céu. E por fim, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais notícias militares de última hora, análises aprofundadas e explicações detalhadas como esta.